Eu gosto muito da escrita do Machado de Assis. Eu acho que a forma como ele escreve faz com que a narrativa ela fique totalmente envolvente. E aí, quanto mais você lê, mais dá vontade de continuar lendo. Oi, pessoal, eu sou o João Henriques. Esse é o Uma Semana Um Livro e hoje a gente vai falar sobre os contos de Machado de Assis. Bom, eu tenho esse livro aqui, Contos de Machado de Assis. Eu sei que tem vários outros livros que são coletâneas de contos. Inclusive eu tenho aqui um box que ele é só de livros de Machado de Assis. E eu amo a escrita desse autor. Eu acho que a forma como o Machado de Assis ele escreve cria uma narrativa que termina sendo muito envolvente. E aí quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai se encantando e querendo continuar a ler. O primeiro contato que eu tive com o livro de Machado de Assis foi o livro Dom Casmurro, ainda durante o ensino médio, e era uma leitura obrigatória. E eu lembro que eu li esse livro 3 vezes de forma quase seguida, quase sequenciada. E isso porque a narrativa ela era extremamente envolvente e eu fiquei naquela dúvida, né? Será que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Será que Bentinho surtou? E, enfim, tudo aquilo não passava de uma forma de imaginação dele, né? Um surto dele, ou era um surto coletivo, não sei. Enfim. E aí, anos depois de ter concluído o ensino médio, eu comprei esse livro. Eu terminei o ensino médio em 2006, comprei esse livro em 2012. Contos do Machado de Assis. Esse daqui é uma edição de bolso da editora Paz e Terra, uma coleção leitura. E eu sei que hoje em dia tem diversas outras edições deste mesmo livro, mas na verdade eu decidi ler esse, que é uma leitura de bolso. Eu já tinha há algum tempo, né? Comprei em 2012, li em 2022. E já tinha começado a ler antes, mas eu lia um conto e depois eu deixava o livro, e depois de um tempo eu lia outro conto, enfim. E dessa vez eu decidi ler todos os contos de uma forma meio que sequenciada, cada conto por dia. Esse livro daqui, ele tem 9 contos. Eu não cheguei a comparar com outro livro que eu tenho aqui, que é do box do Machado de Assis, mas este livro especificamente, ele traz 9 contos e ele tem uma boa diagramação, apesar de ser um livro de bolso, ele traz uma boa diagramação, um bom espaçamento entre linhas, até um tamanho de letra que é confortável. A única coisa que eu não gostei muito é porque a página é branca, então dá um conforto maior na leitura, mas dá pra ler tranquilo. Outra coisa também que complica um pouco é porque como é a linguagem da época, né, óbvio, a linguagem do Machado de Assis, então traz uma linguagem que é um pouco mais rebuscada, e algumas vezes a leitura ela termina não sendo tão fluida justamente por esse motivo. Essa aqui, especificamente, ainda falando desses termos mais técnicos, é a 5ª edição deste livro. É da editora Paz e Terra e foi publicado em 2009. Aí eu comprei em 2012, como eu falei pra vocês. Eu lembro que quando eu comprei, nem foi tão caro, eu acho que era R$10, R$15 no máximo. Como eu disse, o livro tem 9 contos. O primeiro conto é a Teoria do Medalhão, o segundo é o Espelho, o terceiro é a Cartomante, que é um dos contos mais famosos dele. O quarto é a Causa Secreta, o quinto, o Enfermeiro, o sexto, Conto de Escola, o sétimo, a Igreja do Diabo, o oitavo, Singular Ocorrência, e o nono, Pai contra Mãe. Ainda também trazendo algumas informações, na contracapa do livro fala que Joaquim Maria Machado de Assis, o autor mais admirado dos escritores brasileiros, é autor de romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, entre outras obras-primas da literatura brasileira e universal. É, todavia, no conto que sintetiza suas principais qualidades de escritor. Esta antologia contém alguns dos melhores contos de Machado de Assis, todos de sua fase mais madura, em que se percebe a característica que consagrou seu estilo, o uso da ironia não só reveladora de um espírito cético diante da realidade, mas também eficiente enquanto postura literária, capaz de identificar um contador de casos que toma distância do que conta e mantém o leitor igualmente à distância. Tá, algumas considerações sobre cada um dos contos que eu escrevi por aqui, então eu vou dar uma pequena filadinha. O primeiro conto ele se chama Teoria do Medalhão, e ele consiste de um diálogo entre um filho que está aniversariando de 21 para 22 anos e de um pai que está incentivando esse filho a seguir uma carreira de medalhão, pois era o que ele queria ser, mas não conseguiu ser para a diversidade da vida. O medalhão era uma pessoa importante, um figurão da política, alguém que tinha um destaque na sociedade.
Segundo essa teoria, o filho deveria aparentar ser sábio, ser conhecedor de filosofia da história, aparentar ter posses, enfim, uma vida de aparências para colher um reconhecimento social. Aí vem um segundo conto que se chama O Espelho, e ele retrata de forma bastante filosófica que todos nós, seres humanos, temos duas almas. Seria então uma alma interior e outra exterior. A primeira olha de dentro para fora e a segunda olha de fora para dentro. O problema é que a alma exterior, ela é mutável, ela depende do ambiente, do momento, e isso pode desequilibrar e fazer ela se sobressair à primeira alma, perdendo então a essência e vivendo muito mais do status e da aparência. E por isso é importante a gente se confrontar, se olhando no espelho e refletindo sobre tudo que pode ser essencial para retomar as nossas origens e o nosso ser. No conto A Cartomante, Machado de Assis apresenta um triângulo amoroso formado por Rita, Vilela e Camilo. Rita e Vilela eram casados e Camilo era um grande amigo de Vilela, que não se viam há muito tempo. Aí Camilo se muda para a casa deles por um tempo e nesse período a mãe de Camilo morre. E Vilela cuida de tudo, né? Todos os pormenores em relação a esse velório, a esse enterro. Toda a burocracia para tentar ajudar o amigo, enquanto Rita cuida do coração dele. Essa proximidade termina fazendo com que Rita e Camilo se apaixonem e virem amantes. Mas Camilo passa a receber cartas anônimas que começaram a dizer que sabia do romance deles. E depois Rita também começa a ter essa noção de que estão começando a suspeitar do romance dele. Rita vai numa cartomante que diz 1000 maravilhas de que tudo vai ficar bem. E aí Camilo não acredita nisso, não acredita em cartomante. Até que um dia, uma situação mais intensa nas cartas recebidas faz com que eles decidam se separar por um tempo para dar uma amenizada, para baixar a poeira e, enfim, eles não serem descobertos. Até que um dia Vilela manda um bilhete para Camilo, chamando-o para sua casa com urgência. E Camilo teme ser descoberto e ser morto no caminho. Mesmo incrédulo, ele termina indo nessa cartomante, e aí essa cartomante diz 1000 maravilhas, que vai ficar tudo bem, que eles não serão descobertos, que tudo vai dar certo, enfim. Aí Camilo sai maravilhado de lá da cartomante, super alegre, super motivado, só que quando ele chega lá na casa de Vilela, super contente, ele descobre que na verdade Vilela descobriu o romance, né, que ele estava tendo com a mulher dele, a Rita, e matou Rita. E aí nesse imbróglio ele termina matando Camilo também. Já em A Causa Secreta, Machado conta a história de Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Ele começa descrevendo Garcia e Fortunato se conhecendo, e depois quando Garcia ajuda a salvar Gouveia, que é um senhor que foi atacado por capoeiristas. Garcia era recém-formado em medicina e Fortunato tinha paixão por doentes e feridos. Eles se reencontraram tempos depois, Fortunato casado com Maria Luísa, Garcia passou a frequentar a casa deles, e ela, Maria Luísa, era triste, calada. Fortunato começou então a matar e dissecar animais. Tem até uma cena dele matando calmamente e tendo prazer a cada parte da morte de um rato. É muito forte. Aí Maria Luísa pega uma doença e termina sofrendo e morrendo. Garcia era apaixonado por ela. E quando Fortunato vai descansar no velório, Garcia fica ao lado do corpo. Fortunato levanta e vê Garcia chorando e dando um beijo na testa dela. E aí ele fica na porta vendo e se deleitando com a cena, achando prazeroso ver o sofrimento dele. O conto O Enfermeiro conta de um coronel ranzinza e horrível, de ruim e chato, que tá doente. E essa doença é perto de um estágio terminal. Só que ele termina terrorizando a vida dos enfermeiros contratados para cuidar dele. Até que um padre convence o Veloso a ser o enfermeiro dele. Aí no começo foi até bom, só que depois foi ficando horrível. O patrão humilhava, gritava, até que um dia ele agride ele e foi para cima, né, como uma forma de revidar. E o aneurisma do patrão estoura. E aí ele morre. A reviravolta, no entanto, vem quando no testamento foi dado que o enfermeiro era herdeiro universal de tudo o que ele tinha. E apesar do remoto sentido, porque indiretamente ele terminou matando o coronel, ele consegue seguir a sua vida tranquilamente. Em Conto de Escola, ele descreve uma situação em que um aluno sem condições financeiras e de vida é um dos melhores alunos da turma e o filho do professor é péssimo. E por isso ele sempre apanhava palmatória por não saber a lição. Aí ele, o filho do professor, compra com uma moeda a resposta da lição desse garoto que era super dedicado. Mas um outro aluno vê tudo e conta ao professor
que escandaliza, humilha os dois e dá 12 palmatórias na mão de cada um deles. O garoto então afirma que naquele dia ele aprendeu o que é corrupção e o que é delação. No conto A Igreja do Diabo, ele cria a situação de que um dia o diabo decide ir afrontar Deus, dizendo que vai construir uma igreja na Terra. Aí Deus pacatamente não rebate. Então o diabo vai e alega que as pessoas têm lados ruins e com isso vai acabar com as virtudes e ter popularidade. E de fato, sobre a estratégia de dar tudo certo aos montes, no início ele logra muito êxito, mas depois de um tempo ele descobre que até o seu fiel escudeiro comete bondades pequenas escondido dele. Então ele vai revoltado falar com Deus novamente, frustrado com tudo, e Deus termina alegando que sempre foi assim, que isso faz parte da contradição humana, ou seja, que todos nós temos um pouco de bondade e um pouco de maldade dentro de cada um de nós mesmos. Já no conto Singular Ocorrência, ele conta a tórrida história de amor infiel entre Andrade, que é um pai, né, casado, e Marocas, que é uma mulher linda e simples que conheceu Andrade por não saber ler, e eles começaram a ter um caso. Aí Andrade ensinou ela a ler e deu de tudo a ela, mesmo tendo esposa e filha, e sempre se fazia presente e todos os amigos dele sabiam dela. Tem um dia que ele descobre que ela, Marocas, o traiu com um pedinte. E aí ele fez uma cena pra mostrar pra ela que descobriu, e ela fica péssima. Ele termina acabando com ela, né, mas também fica péssimo, ela some, ele fica preocupado, e quando finalmente a reencontra, eles voltam a se amar sem tocar no assunto da traição, mas ela sempre foi fiel a ele. E quando ele morreu, ela passou a se portar como uma viúva. O único momento da traição que praticou foi puramente um acaso, né? Que Machado diz ser um deus e um diabo ao mesmo tempo, que resulta numa singular ocorrência, que é o título do conto. Por fim, o último conto, intitulado Pai contra Mãe, conta a história de Candinho, que tentou trabalhar em muitas coisas, mas preguiçoso não ia pra frente. Aí ele decidiu ser caçador de escravos, e Machado descreve algumas formas de tortura e punição de escravo. E aí essa situação é bem chocante. A história em si é bem forte. Candinho e a mulher se casam, apesar do contragosto da tia dela, né, que reclama que ele não tem um trabalho fixo. E entre o 7º, 8º e 9º mês da gravidez da mulher, que foi muito celebrada pelo casal e não pela tia, ele vê a concorrência começar a capturar os escravos, ganhando as recompensas, e ele fica atolado em dívidas e sem dinheiro. A tia até arruma uma casa de favor para ela, que foram expulsos de onde estavam alugados, mas a tia exige que a criança seja dada a alguma família rica. Aí Candinho não concorda de jeito nenhum, mas como tenta muito e não consegue mais ver nenhum escravo para capturar, ele acaba aceitando. Só que quando ele vai levar a criança, que é um menino, bem devagar, cuidando com todo amor, para passar mais tempo com ele termina avistando uma escrava, a qual o dono oferecia 100 mil réis. Então ele deixa o filho na farmácia aos cuidados e vai à captura dessa escrava, que é a Arminda, que tá grávida. E ela suplica de todas as formas para não ser capturada, para não ir, pois o patrão ia açoitar ela e ia terminar matando a criança. Aí nessa parte a gente termina entrando nesse confronto de que o pai está contra a mãe, o título deste conto. Porque ele termina fazendo tudo o que ele precisa para ganhar o dinheiro e continuar sendo o pai, né? Continuar tendo os cuidados da criança. Enquanto que ela também está fazendo de um tudo para continuar sendo mãe. Na verdade, para conseguir parir a criança, para conseguir ter a criança e conseguir ser mãe efetivamente, né? E cuidar daquela criança. No fim das contas, a escrava ela termina sendo devolvida, sofreu com as açoitadas do patrão e abortou. Mas Candinho voltou para casa com o filho e os 100 mil réis, e aí esse termina sendo o último conto do livro, com um dilema moral e emocional. Enfim, tentei trazer de uma forma muito resumida cada um dos contos, mas todos eles trazem um ensinamento diferente. E todos eles mostram e demonstram, né, atitudes, pensamentos, comportamentos de uma época que já não faz mais parte, que bom, da nossa realidade. Mas é bom que a gente conheça, é bom que a gente entenda, porque os ensinamentos trazidos, eles terminam sendo aplicados até hoje. E é isso, esse foi o livro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar se vocês já leram algum desses contos, se vocês já leram alguma coisa do Machado de Assis, se vocês gostam da escrita desse autor. Abraços para todos e até a próxima semana com mais um livro. Tchau, tchau.